Nós vivemos uma falta de conhecimento bíblico assustador no meio evangélico. Eu não vou nem falar no meio católico, espírita, ou secular, ou da sociedade, mas no próprio meio evangélico. As pessoas elas não sabem o que está nas escrituras, mesmo com toda a formação teológica, mesmo com cursos teológicos, mesmo com tempo de ministério, de denominação. Algumas pessoas vieram de berço evangélico, pais, avós, bisavós, mas pessoas desinteressadas pelas escrituras. As pessoas não têm interesse da palavra de Deus. Os novos convertidos, que assim são intitulados, também não têm interesse da palavra de Deus. As pessoas que se batizam não estão inspirados pela vida eterna porque não receberam revelação. Eu escutei uma vez um católico falando sobre o batismo, o novo nascimento, e ele falando que como que os filhos dele deviam batizar para já ser daquela religião e não ser de outra. E foi justamente o que eu estava falando com a senhora ao meu lado. A senhora até sorriu quando ela quis entender sobre o batismo. Eu estava na fila para alguma coisa e eu falando com ela sobre isso, essa pessoa entrou no assunto e falou que era necessário o batismo para a pessoa ser daquela religião. Aí eu, aproveitando e enfatizando, você não batiza por causa disso. E tem pessoas que no meio evangélico é da mesma maneira. A pessoa batiza porque é daquela religião, porque o pai é, porque a mãe é. Também pessoas que estão dando aula, que não têm contato com as escrituras, mas porque é o filho do pastor, é a filha do pastor, aí assume escola bíblica, assume liderança. Pessoas que ganham bem, pessoas que têm curso secular, até curso teológico, e são convidadas para dar aula, mas não tem nenhum contato com as escrituras. Eles não têm costume da leitura, eles não têm costume de orar, eles não têm prática de conversar com as pessoas no dia a dia para entender seus dilemas, suas dúvidas, e dentro daquilo ir meditar na palavra de Deus, buscar uma direção para aquela pessoa. Se tiver outra oportunidade de conversar com aquela pessoa, as dúvidas dela, ou outra que tem aquela dúvida, eles julgam a pessoa, aí eles trazem uma resposta enlatada, quando foge daquilo ali, eles se perdem. Eu passei várias vezes isso em escola bíblica. O professor ele prepara a aula dele, quando você fala alguma coisa que está fora daquilo que ele ficou ali preparando para dar aula, ele se perde, ele se frustra, ele se irrita, ele se magoa, ele se ofende. Ele não sabe conversar fora daquilo ali. Ele está preparado para chegar na aula, dá o tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, tópico 5, tópico 20. E se alguém ali falar alguma coisa ali, ele já se perde todinho, mesmo com anotações, escrita, notebook, mesmo com toda a ciência, a tecnologia que se tem hoje. Hoje você pode ler as escrituras, hoje você pode ouvir as escrituras, você pode passar o dia ouvindo as escrituras no rádio, num pendrive, você pode fazer uma caminhada ouvindo as escrituras, você pode estar correndo, você pode estar se exercitando, escutando as escrituras, ouvindo as escrituras. Existem várias maneiras de você ali estar meditando as escrituras. O Espírito Santo dentro da pessoa já deveria ser suficiente. Eu, quando eu comecei a buscar Deus, não tinha esses meios, não tinha conhecimento. Eu, quando eu queria achar um versículo da palavra de Deus, eu ficava lendo a Bíblia até encontrá-lo. Hoje você vai no Google. Tinha que ficar pesquisando. Eu sou de uma geração que, para você estudar a matéria, você tinha que ir para a biblioteca, ler vários livros. Estou falando no secular. Você tinha que pesquisar, você tinha que analisar, você tinha que pedir uma instrução ao professor, você tinha que pedir instrução a um colega, analisar, ler os livros, etc. E quando eu comecei a buscar Deus, eu levei isso para as escrituras, da revelação, quando Deus se revelou na minha vida, tá orando, tá buscando, conversando com pastores, com obreiros, conversando com Deus, madrugadas inteiras orando, dias inteiros orando, às vezes sem comer, sem beber água, em jejum, em consagração, buscando a Deus para entender aquilo, para não viver no pecado e não transmitir uma informação errada para alguém que tivesse alguma dúvida, ou as minhas próprias dúvidas, e convivendo com pessoas no dia a dia.
Então isso foi me ajudando bastante e essa geração de hoje não tem. Uma pessoa vai ter a oportunidade, ela pode ir no Google, pegar lá a mensagem que ela quer falar, escrever, decorar, subir no púlpito e falar aquilo lá pro povo, e o povo dá glória a Deus e aleluia, porque o povo lá também não lê. As pessoas não têm o hábito de meditar, de passar tempo com a palavra. E eu percebo isso quando eu vou conversar com as pessoas, que elas não têm paciência para conversar um assunto, que ela está enlatada. Quando você traz uma revelação que o próprio Deus te deu, ou você está trabalhando algo que você tem um convencimento, aquela pessoa, ela não sabe conversar sobre aquilo. Aí a pessoa assim quer me convencer que está meditando na palavra, está orando, não, ela está vendo só uma religião. Aí eles vão para o curso teológico, faz lá o bacharel, mas não passa daquilo ali. Uma letra que um homem aprende porque pagou. Mas as escrituras não é porque eu paguei ou você pagou uma faculdade, é porque Cristo pagou um preço alto na cruz.